Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael, esse é o canal Didaticamente, e no vídeo de hoje nós vamos aprender sobre o sistema numérico decimal. Para os objetivos dessa aula, a gente vai primeiramente definir o que é o sistema numérico, identificar os algarismos indo-arábicos, compreender como é realizada a contagem, definir o que significa unidade, dezena, centena e milhar, e por fim, entender a ordem de contagem. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é um sistema numérico. E um sistema numérico é um conjunto de símbolos que servem para representar quantidades. Então, esses símbolos eles podem ser cores, podem ser triângulos apontando para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, ou podem ser símbolos próprios. E justamente porque a gente consegue representar através de qualquer símbolo, várias culturas diferentes organizaram a sua forma de contagem e os seus símbolos para representar os números. Como, por exemplo, nós conhecemos o número 4 através do algarismo indo-arábico 4, certo? Porém, os romanos representavam por IV. Já os egípcios representavam com 4 riscos retos. E por fim, os sumérios utilizavam símbolos, que era no caso o cravo e a cunha, dessa forma para que a gente pudesse representar o número 4. Então, já que existem vários sistemas numéricos com vários símbolos diferentes, cabe a gente entender qual que é o sistema de algarismos indo-arábicos. E o sistema de algarismos indo-arábicos é o que nós conhecemos hoje como sistema numérico. E ele é muito mais fácil de trabalhar e também muito mais intuitivo do que o sistema romano, egípcio e sumério. E por que acontece isso? Acontece isso justamente porque ele possui apenas 10 algarismos, entre o 0, que fica aqui na esquerda, e o 9, que fica aqui na direita. Esses são todos os símbolos que existem no sistema indo-arábico. E para que a gente possa criar todos os números que existam, a gente utiliza o que nós chamamos de sistema posicional, que a gente vai ver um pouco mais adiante. Porém, fica a questão, como nós podemos contar no sistema indo-arábico? E é relativamente fácil. Para a gente conseguir contar no sistema indo-arábico, a gente começa da esquerda, começando no 0, e chegamos na direita, chegando até o 9, certo? Isso em uma casa decimal. E para que a gente consiga chegar no próximo número, a gente sempre soma 1. Então, 0 mais 1 vai dar 1. 1 mais 1 vai dar 2. E assim por diante até chegar no 9, onde 8 mais 1 vai ser igual a 9. Porém, fica um problema. O que acontece quando a gente chega no número 9? Não tem mais nenhum número à direita dele para a gente continuar somando, certo? E como só existem esses 10 símbolos, a gente não pode criar um símbolo novo. Então, para resolver esse problema, nós colocamos essa nova quantidade, no caso 9 mais 1, que a gente vai chegar aqui e colocar mais 1, e vamos colocar em uma nova casa decimal, que nós vamos chamar de dezenas. E aí você me pergunta, o que são essas casas decimais e o que são essas dezenas? Bem, casas decimais são agrupamentos de partes menores, ou seja, é um agrupamento da casa anterior. Aqui eu vou utilizar o material dourado, que você está vendo aqui na direita, para representar o que são essas casas decimais. No caso, nós temos esses pequenos cubinhos aqui, que são nossas unidades. Se eu pegar um desses cubinhos, eu tenho a quantidade de 1, certo? Agora, se eu pegar 9 desses cubinhos, eu vou utilizar a totalidade de todos os números que eu possuo. No caso, o 9, certo? O máximo de algarismos que eu tenho para uma casa decimal. Agora, se eu somar mais um cubinho, como que eu consigo representar eles? Não ficaria muitos cubinhos soltos? Então, justamente para a gente representar isso aqui e ficar mais organizado, ao invés de continuar criando símbolos, o que atrapalharia a nossa memorização, já que seriam muitos símbolos, a gente cria uma nova casa decimal e nós representamos dessa forma, no caso 10, aonde nós temos 0 unidades, que são esses cubinhos, e uma dezena. E o que seria essa uma dezena? Essa uma dezena, a gente troca esses cubinhos por uma barrinha que vai ter 10 cubinhos alinhados. Então, na verdade, a gente apenas transformou um nos outros. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui você percebe nessa barrinha que eu tenho 10 cubinhos alinhados. E para eles não ficarem soltos e ficarem difíceis de contar, a gente alinha eles em barrinhas, certo? Como nós podemos ver aqui na imagem, nós temos essas barrinhas que são o que nós chamamos de dezenas. Então, como você pode ver, quando a gente enche todas as casas decimais que eu já possuo, eu crio uma nova casa decimal à minha esquerda e conto do 0 as casas anteriores, como nós podemos ver aqui no exemplo.
No caso, eu tenho 9 cubinhos, mais um cubinho, vai ficar 10, certo? Da mesma forma, quando eu tenho todas essas duas casas decimais aqui, no caso do 10, preenchidas de 9. 99 mais 1 vai ser igual a 100. Por que isso? Porque, veja bem, vou até mudar a cor aqui da minha caneta. Se eu pego esse 1 e somo com esse 9, vai dar 10, certo? Como nós vimos aqui. Agora, se eu pegar e jogar esse 1 do 10, que vai ter que estar na casa do decimal, eu vou colocar de outra cor aqui, no caso laranjinha, e juntar com esse 1 do 10, que está sendo somado aqui dos verdes, acontece que eu vou ter outro 10. E isso vai fazer com que eu tenha o meu número 100. Aqui é a minha unidade, aqui é a minha dezena e aqui é a minha centena, certo? E esse processo ocorre da mesma maneira quando nós temos 999 mais 1, que é no caso, quando nós vamos fazer esse cubo grande. Vou colocar aqui. Essa placa aqui que eu tenho é a nossa centena, no caso são 10 aqui linhas de barrinha, certo? E se eu pegar esse cubo grandão aqui, o que eu tenho são 10 dessas placas grandes, certo? Então, esse aqui eu tenho que juntar 10 para fazer uma barrinha. Dessa barrinha eu junto 10 para fazer uma placa. E dessas placas eu junto 10 para fazer esse cubo grande. É assim que funciona o nosso sistema numérico indo-arábico. A gente vai juntando de 10 em 10 sempre, para conseguir a próxima casa decimal. E agora você deve estar se perguntando, o que são essas unidades, dezenas, centenas e milhar que eu acabei de dizer? Bem, quando eu falo das casas decimais, eu preciso conseguir me referenciar a elas para saber qual que é a sua posição. Ou seja, como eu mostrei aqui, qual dessas partes que é? Se é um cubinho pequeno, se é uma barrinha, se é uma placa ou se é um cubo grande. E justamente para que a gente consiga saber qual que é, a gente dá um nome a cada casa decimal, para a gente conseguir também escrever um número quando a gente pronuncia ele, certo? Então vamos tomar como base esse nosso ano atual de 2025. 2025 vai ter, no caso, 4 casas decimais diferentes, e você pode ver que os números eles ocupam posições que diferenciam um dos outros. Por exemplo, quando eu falo 2025, o primeiro 2 que eu pronuncio, do 2000, é milhar. Então quer dizer que ele é aquele cubo grande. Enquanto que esse segundo 2 que eu pronuncio, ele é a minha dezena, ou seja, aquelas barrinhas pequenas que eu tenho. Então eles são quantidades diferentes. Esses dois eles têm valores posicionais, certo? Isso que diferencia o sistema indo-arábico dos outros sistemas. E para que a gente consiga representar os números utilizando esses nomes, a gente tem que entender o que cada um deles significa e como que a gente coloca esses algarismos, no caso os símbolos dos números, na casa decimal adequada. Então, vamos ver os 4 nomes. No caso, a unidade significa que você coloca na primeira casa que você está trabalhando. A dezena significa que você coloca na segunda casa que você está trabalhando. A centena é na terceira casa que você está trabalhando. E o milhar é que você pula 3 casas e coloca um ponto. Isso contando da direita, certo? Daqui até a esquerda. Então, contando dessa forma, a gente vai organizar o nosso número, certo? Porém, para que a gente realmente consiga registrar o número, para que a gente coloque os algarismos dos números, a gente escreve da esquerda para a direita. Então, vamos ver alguns exemplos para a gente conseguir entender como funciona isso. Por exemplo, exemplo número 1. Eu tenho o número 3.000, 4 centenas, 7 dezenas e 9 unidades. Ou 3.479. Como que eu escrevo esse número? Bem, a primeira regra é que quando tem um 1.000, eu pulo da direita para a esquerda. No caso aqui, colocar esquerda e aqui direita. Eu pulo 3 casas, certo? Coloco um ponto e começo a escrever aqui. 3.000, esse 3, no caso, é uma unidade, então coloco aqui o 3. 400, ou 4 centenas, eu coloco na terceira casa, da direita para a esquerda. 7 dezenas, ou 70, eu coloco aqui na segunda casa. E 9 unidades, ou apenas 9, eu coloco aqui, certo? Por que eu fiz isso? Porque eu primeiro tenho que organizar o tamanho do número, da direita para a esquerda. Depois eu preencho da esquerda para a direita. Essa é a forma correta da gente preencher os números e não errar eles nunca. E eu comecei a preencher as centenas, dezenas e unidades, porque eu já tinha terminado o milhar. O milhar fica desse lado aqui,
do ponto, certo? Como só tinha 3.000 nas unidades, eu passo para esse lado do ponto, que é o lado da setinha, certo? Já no exemplo 2, o que eu tenho são 4 dezenas de 1.000 e 4 centenas, ou 40.400. Bem, a regra do 1.000 diz que a gente escreve, então, da direita para a esquerda, arrumando as posições. Então, 1, 2, 3, coloco o ponto, porque tem o nome 1.000, certo? Agora, 4 dezenas ou 40? Bem, se é 4 dezenas, eu coloco aqui o 4 na casa das dezenas. Como não tem unidade, eu coloco 0 nas unidades, porque está vazio, certo? Agora, eu vou ter 4 centenas, já que eu já terminei tudo aqui do lado do milhar, certo? 4 centenas, ou 400, eu coloco 4 aqui, e o resto eu preencho de 0, por causa que não tem nenhum valor para colocar ali, certo? Agora, tomando o exemplo 3, o que nós temos é o número 7 milhar de milhar, 20 dezenas e 1 unidade. E aí você me pergunta, o que é esse 7 milhar de milhar? Bem, seguindo a regra, quando tem a palavra 1.000 ou milhar, nós vamos pular da direita para a esquerda 3 casas e colocar um ponto. Então, 1, 2, 3, coloco o ponto. Agora tem outro milhar. Então, se tem outro milhar, eu pulo mais 3 casas, coloco o ponto. Agora eu tenho o número 7, que é, no caso, uma unidade. Eu vou colocar o 7 aqui, certo? E agora eu vou preencher esses valores aqui, por causa que eu já terminei o milhar de milhar, ou como nós conhecemos, o milhão, certo? Como aqui eu não tenho nada com o nome de 1.000, apenas milhar de milhar, eu vou colocar aqui tudo 0, porque aqui não foi preenchido. Agora, depois do 1.000, eu tenho dezenas e unidades. Só que perceba uma coisa, aqui o que eu tenho são 20 dezenas. Quantos são 20 dezenas? Bem, eu sei que uma dezena é igual a 10 unidades, certo? Se eu tenho 2 dezenas, eu tenho 20 unidades, certo? Mas e se eu tiver 20 dezenas? Quantas unidades será que eu tenho? Bem, se eu multiplicar os dois lados por 10, no caso o 2 e o 20, aqui eu vou ter 200 unidades. Ou, se a gente quiser ver de outra maneira, a gente pode entender que se nós tivermos 10 dessas barrinhas de dezenas, eu vou ter uma centena, como eu tinha dito, né? Agora, se eu tiver 20 dessas barrinhas, o que eu vou ter vão ser 2 centenas, porque agora eu tenho o dobro também, certo? Então, é justamente essa lógica que eu queria colocar para vocês. Não é porque necessariamente eu tenho dezenas que ele vai ficar na casa das dezenas, certo? Então, se é 20 dezenas, eu vou vir aqui na dezena colocar um 0 do meu 20 e o 2 na casa ao lado, que é da centena, certo? E por fim, uma unidade. A unidade vai estar na casa dele mesmo, então o resultado é esse aqui, certo? Tem que tomar muito cuidado quando a gente vai ver esses nomes, certo? Então, tem que colocar, no caso, a posição que ele está, no caso aqui a dezena. Porém, como são 20, eu jogo o número para a próxima casa da minha esquerda. Tudo bem? E por fim, como exemplo 4, nós temos 3 centenas de milhar. Como a gente já viu como resolve isso aqui, é bem simples. Faz o primeiro milhar, coloca o ponto, faz o segundo milhar, coloca o ponto, e depois vamos colocar as 3 centenas, certo? Então, primeiro milhar, 1, 2, 3, coloca o ponto. Segundo milhar, 1, 2, 3, coloca o ponto. São 3 centenas. Essas centenas vão estar desse lado do ponto. Então, aqui, unidade, dezena, centena. 3. Como não tem mais nada para preencher, só coloco os números zeros. Então, 3 centenas de milhar é a mesma coisa do que 300 milhões. E por fim, para que a gente consiga terminar a nossa aula, é importante ver qual que é a ordem desses números. E a ordem desses números é definida por duas coisas. Primeiro, o tamanho deles, no caso, quantas casas decimais eles possuem, e depois uma comparação de casa a casa, certo? Por exemplo, a primeira verificação que tem que fazer é o número que tem mais casas decimais, certo? O número que tiver mais à esquerda também tem que ser diferente de 0.
Então, se ele tiver essas duas condições, no caso, ele tem mais casas e o número mais à esquerda é diferente de zero, ele é maior. Por exemplo, vamos pegar aqui o 100 e o 78. Mesmo que o 7 e o 8 sejam maiores do que 1, o 0 e o 0, que compõem o número 100, o 100 ele tem 3 casas decimais, e o número mais à esquerda dele é diferente de 0. Então, ele é necessariamente maior do que 78 porque esse aqui só tem 2 casas decimais. Então, ele vai apenas até a dezena. Então, necessariamente ele é menor. Porém, se eu tiver o número 0, 10, ele não é maior do que 78. Porque o número mais à esquerda dele é um 0. Então, eu não conto esse 0. Eu conto apenas o 1 e o 0 do 10. Dessa forma, a gente sabe que ele não é maior do que 78 por causa que ele é 10. E aqui, o 78 é maior do que ele, por causa do quê? Aqui eu tenho 7, no caso, na casa da dezena, e aqui eu tenho 1 na casa da dezena, que é justamente a nossa segunda regra para identificar qual o número que é maior. Quando eles têm o mesmo tamanho, comparamos da esquerda para a direita cada casa decimal até achar um deles que seja maior. Então, aqui no caso da esquerda, lembrando, esquerda fica desse lado, até a direita, que fica desse lado, eu vou contar. Então, primeira casa da esquerda para a direita, primeira casa da esquerda para a direita. O 7 é maior do que 1. Por quê? Voltando aqui na nossa reta numérica, o 7 está aqui e o 1 está aqui. Como ele está mais à direita do que o 1, ele é maior do que o 1, certo? Porque eu tive que somar mais vezes para chegar até ele. Então, necessariamente, o 78 é maior do que 10, certo? Agora, pegando esse outro exemplo aqui, o que nós temos é, no caso, o 120 e o 102. Nós vamos comparar agora as casas decimais uma a uma. No caso, 1 com 1, eles são iguais. Então, esse aqui é igual a esse. Comparando a próxima casa decimal, que é no caso da dezena, temos o 2 e o 0. Como o 2 está mais à direita do que o 0, esse número é maior, no caso o 2. Então, o 120 é maior do que 102 por esse motivo, certo? Então, relembrando o que nós vimos na nossa aula, nós sabemos que o sistema decimal possui apenas o símbolo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, que quando todas as casas decimais ficam cheias, criamos uma nova casa à esquerda e partimos do número 1, porque nós inicialmente tínhamos 0, e agora somando para a próxima casa nós temos 1, que quando vamos escrever um número, nós usamos as palavras milhar para reservar 3 casas vazias, a palavra centena, dezena e unidade para preencher essas casas, de acordo com a nossa ordem, e para sabermos qual número é maior, ou seja, qual está mais à direita na reta numérica, basta compararmos seus tamanhos e, se tiverem tamanhos iguais, comparamos os números das casas da esquerda para a direita, até achar um que seja maior que o outro. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado da aula. Qualquer coisa, deixe aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida. Assim que possível, eu respondo. Esse é meu e-mail de contato, caso você queira tirar alguma dúvida ou também marcar uma aula particular. Deixa o like e compartilha comigo o seu para ajudar o canal e também para ajudar os seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!